Continuando o capítulo 4 do livro de Deuteronômio, no verso 6, nós vemos Moisés dizendo: guardai-vos, pois, e fazei, porque essa será a vossa sabedoria. A sabedoria é guardar os mandamentos de Deus. Por isso que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só esse grande povo é gente sábia e inteligente. Note que a verdadeira sabedoria e inteligência estava em ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, para ser uma pessoa sábia e inteligente. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Verso 7, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegado como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? É uma pergunta, todas as vezes que o chamamos, Deus é o Deus que atende. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos? Note que os juízos de Deus são justos, Deus retribui a cada um de acordo com a justiça, com toda essa lei que hoje dou perante vós. Então a lei do Senhor é perfeita e o seu mandamento é puro, conforme diz o Salmo 19, verso 7. Exatamente, está de acordo com Deuteronômio 4, verso 8. Justo, santo, mandamento puro. Verso 9, tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, de que não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida deve-se meditar, e é isso que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida: ler, meditar, procurar entender a palavra do Senhor. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Esses mandamentos passaria de geração em geração. No dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me esse povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarem a seus filhos. Então era obrigação do povo aprender para temer ao Senhor e também para ensinar aos seus filhos todos os dias. Todos os dias eles deveriam meditar e guardar a palavra do Senhor. E vós vos chegasses e vos pusesses ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Quer dizer, havia uma verdadeira teofania, ocorria no monte, o monte tremia, havia uma fumaça, não é, escura, para que eles não vissem o Senhor, o fogo ardia, havia trevas, nuvens, escuridão, tudo no monte. Então, verso 12, então o Senhor vos falou do meio do fogo a voz das palavras que ouvis, porém, além da voz, não vi semelhança alguma. Não é? Deus falava, eles ouviam a voz, os trovões, os relâmpagos, as buzinas, mas não viam face nenhuma, para que temesse ao Senhor e para que não fizesse também imagem nenhuma de escultura. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. O próprio Deus escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou no mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os fizesse na terra a qual possais a possuir. Guardai-vos, pois, com diligência a vossa alma. Olha quantas vezes Moisés está falando para o povo: guardai-vos, guardai-vos. Verso 6, guardai-vos. Verso de número 15, guardai-vos, não é? Então, é a obrigação deles guardar para cumprir. Guardai-vos, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma visse no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe
falou convosco do meio do fogo. Como eles não viram semelhança nenhuma, jamais eles deveriam fazer imagens de escultura. Verso 16, para que não vos corrompais e vos faceis alguma escultura semelhante de imagem, figura de macho ou de fêmea. E as outras nações tinham deuses que eram imagens de escultura, mas para Israel isso seria terminalmente proibido. Deus não permitiria que eles fizessem imagem nem de macho, nem de fêmea, nada disso, porque só o Senhor eles deveriam adorar. Verso 17, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe, né? Normalmente o deus dos filisteus, Dagon, era a cara de um peixe. Eles não fariam figura de nenhum peixe que está nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos ao céu e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército do céu, e sejas impelidos a te inclinares perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos de debaixo de todos os céus. Então, nenhuma imagem eles poderiam servir, nem adorar sol, como os egípcios faziam, nem adorar lua, nem estrela nenhuma do céu, nada disso. Eles tinham que adorar somente ao Senhor, mas não viram imagem nenhuma e jamais deveriam fazer imagem de escultura. Mas, verso 20, mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como nesse dia se vê. O Senhor havia tomado aquele povo como um povo santo, um povo separado, assim como o Senhor também nos chama para sermos um povo santo, separado e consagrado ao Senhor. Verso 21, também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não passaria o Jordão. Nós vimos isso de fato, final do capítulo 3, Moisés insistindo, Deus fala para ele no 3:26, basta, não me falem mais nesse negócio, e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança. Nem Moisés foi-lhe permitido entrar. Os únicos que entraram daquela geração foi Calebe e Josué, filho de Num, sucessor de Moisés. Porque eu nessa terra morrerei e não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. De novo, verso 23, guardai-vos, guardai-vos, guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, tendo feito convosco que vos façais alguma escultura. Moisés já estava prevenindo o povo contra a idolatria, e façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Era terminantemente proibido a eles fazer qualquer imagem de escultura. Isso fazia os outros povos, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29 fala a mesma coisa. Claro que o escritor de Hebreus está baseando em Deuteronômio 4:24, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Essa é uma das definições da natureza de Deus. Deus é um fogo consumidor que consumia o holocausto, consumia aqueles que o aborreciam, como em Números 16, naquela rebelião de Coré, saiu um fogo e consumiu aqueles 250 homens. Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Esse fogo fala do zelo de Deus. Verso 25, quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, olha o problema da corrupção, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, Deus tomava isso como uma provocação da sua ira,
era desobediência. Hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, porque certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ide a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Olha só, Moisés chama aqui o céu e a terra como testemunha contra eles. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e foi o que aconteceu. O povo de Israel foi espalhado, foi ao cativeiro da Assíria, foi espalhado, foi ao cativeiro babilônico. Depois, no ano 135, o imperador Adriano também ordenou a dispersão dos judeus, que ficaram dispersos até o ano de 1948, quando Israel voltou a ser nação. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis pouco em número entre as gentes, a qual o Senhor vos conduzirá. E por isso, o que o Senhor ia fazer isso? Porque eles queriam servir a ídolos. Verso 28, e ali servirei a deuses, que são obras da mão dos homens, madeira e pedra, que não vê, nem ouve, nem come, nem cheira. É isso que o ídolo é. O ídolo tem boca, mas não come. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Nem cheira coisa alguma, tá vendo? Madeira e pedra que não vê, não tem visão, nem ouve, não ouve oração nenhuma, nem comem e nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando se busca a Deus de todo o coração e de toda a alma, se encontra. Mas se o nosso coração não está com inteireza, ou a nossa alma também não está com inteireza, é difícil encontrar a Deus, não é? Para buscar a Deus é necessário todo o coração, toda a inteireza, buscar ao Senhor com confiança, com a alma, com o coração, com todas as forças. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas se alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Esse é um Deus vivo, é um Deus que ouve, é um Deus que atenta quando o povo busca com todo o coração, não como os ídolos, que veem, tem olho, mas não vê, não é? Tem mãos, mas não apalpa, tem boca, mas não come, tem olhos, mas não enxergam, não é? Tem nariz, mas não cheiram. Porque pergunta agora aos tempos antepassados, quem te procedere desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu ouvisses e ficando vivo. Deus mandou pergunta, se desde que o homem há sobre a terra, se há algum povo que teve essa experiência que eu dei a vocês no Horebe, falando convosco do meio do fogo, anunciando e trazendo esse mandamento. Pergunta se houve algum Deus que fez isso, como o Senhor fez com Israel. Ou se um Deus se tentou e tomar para si um povo no meio de outro povo. Nunca nenhum Deus fez isso, tirar um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito, nos vossos olhos. Que Deus maravilhoso, não é? Deus operou sinais, Deus operou milagres, Deus estendeu sua mão forte, um braço estendido, para tirar o povo do Egito, como o Senhor fez. Capítulo 4, verso 35. E a ti te foi mostrado, para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele.
O Senhor é o Deus que opera maravilhas e nenhum outro há. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvisse as suas palavras no meio do fogo, porquanto amava teus pais, e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força. Foi o braço forte de Deus estendido, através de sinais, maravilhas, que Deus tirou Israel do meio do Egito. Verso 38, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como nesse dia se vê. E além disso, Deus tirou aquele povo de gigante, gente maior, mais forte, mais poderosa, para introduzir Israel na terra. Que cuidado de Deus maravilhoso! Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu, embaixo na terra, e nenhum outro há. Ele seria o único Deus. Deus queria ser o único Deus do povo, porque não há outro mesmo, não é? Só ele. Mas ele queria que o povo entendesse isso, e Moisés está explicando a essa nova geração acerca disso, para que eles entendam. Verso 40, guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Até o prolongar dos dias na terra, a longevidade deles dependia de guardar os mandamentos do Senhor. Se eles guardassem, então o Senhor cumpriria os seus dias sobre a terra. Agora Moisés vai designar 3 cidades de refúgio. Praticamente, esse discurso de Moisés termina aqui. E aí, agora do verso 41 ao 49 do capítulo 4, nós vamos ter as 3 cidades de refúgio do lado de cá do Jordão. Havia 3 cidades de refúgio do lado de cá e depois mais 3 do outro lado do Jordão. Nós vamos ver as cidades, para que ali se acolhesse o homicida, que por erro matasse seu próximo, por erro, desde que ele não tivesse intenção de matar, ele matou e foi um erro, o seu próximo a quem antes tivesse ódio algum. Então não podia ter ódio, matou, foi um acidente, e se acolhesse a uma das cidades e vivesse. A Bezer, no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e a Golã, em Bassã, para os Manassitas. Então, presta atenção. Aqui está o mapa, né, da terra de Israel. Aqui está o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Salgado, o Mar Morto. 3 cidades foram separadas do lado de cá. Depois que eles possuírem a terra, do outro lado, mais 3 cidades do outro lado da terra. As 3 cidades, cada uma em uma tribo que ficou aqui. Ficou a tribo de Rubem, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Deus teve o cuidado e Moisés separou a cada uma dessas tribos uma cidade. Para a tribo de Rubem, a cidade que foi separada foi a cidade de Bezer. Essa seria Bezer para os Rubenitas. Para a tribo de Gade, a cidade de Ramote. Então aqui Ramote seria para os Gaditas, ou a tribo de Gade. E para a tribo de Manassés, a meia tribo de Manassés, no caso, porque a outra meia tribo vai herdar aqui, foi separada a cidade de Golã. Golã, que antes ficava em Bassã, esse reino de Bassã, de Og, foi tomado, não é? E aqui foi separado a terra de Golã, ao norte, a terra de Ramote, para os Gaditas, e a terra de Bezer, a cidade de Bezer, para os Rubenitas. Bezer, Ramote e Golã são as 3 cidades do outro lado do Jordão. Verso 44, essa, pois, é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Esses são os testemunhos
e os estatutos e os juízos, olha só, testemunhos, estatutos, juízos e mandamentos e ordenanças, é tudo dado a eles, não é? Esses são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, da além daquém do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, não é? Onde Moisés vai subir, no Monte Peor, no cume do Pisga, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, dois reis dos amorreus, Seom e ao norte Og, né, foram tomados. Da além de Jordão, Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, dos que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, dois reis dos amorreus, que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, né? Para o lado de cá que nascia o sol. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até o Monte Sion, que é Hermon. Hermon já é o Monte Sion, que está aqui perto de Golã, não é? Que é ao norte, que já está quase com a divisa com a Síria. E toda a campina daquém do Jordão e da banda do Oriente até o mar da Campina, depois abaixo de Asdod Pisga, até o mar da Campina, abaixo de Asdod Pisga. Com isso, nós concluímos o capítulo 4. Nós começamos o comentário, fizemos a primeira parte no outro vídeo, até o verso 6, agora foi do verso 6 ao 49. Vamos para o capítulo 5, a repetição dos 10 mandamentos. Moisés vai repetir os 10 mandamentos para essa geração nova que ainda não tinha ouvido os 10 mandamentos. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo a ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardar-o-eis para cumprir. Então eles deveriam ouvir, deveriam guardar para cumprir os mandamentos do Senhor. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Então esses mandamentos, essas ordenanças, esses estatutos era parte do concerto do Senhor com os filhos de Israel em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esse concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo, principalmente Moisés. Ouviu a voz de Deus face a face. Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Agora vem a repetição da lei, não é? Verso 6, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus não permitia que o povo tivesse qualquer outro Deus além dele, porque ele é o único, ele é o Senhor. Não farás para ti imagem de escultura. O capítulo 4 já está terminando dizendo, já desde o verso de número 27, que eles não deveriam fazer deuses de imagem de escultura. Verso 28, capítulo 4, até quase o final, fala disso. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eles não, era terminantemente proibido fazer qualquer imagem de escultura. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos,
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Meu amigo, a última coisa que nós queremos é aborrecer Deus, porque quando Deus se ira, ele visita a maldade nos pais, nos filhos, é isso que muita gente chama de maldição hereditária, não é? Porque aí visita essa maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas também ele é um Deus misericordioso, verso de número 10. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o segredo é amar a Deus, guardar os seus mandamentos, que não só nós seremos abençoados, como a nossa geração será abençoada. Deus promete que fará misericórdia em milhares daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, os 2 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Vamos para o terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Nós não podemos tomar o nome de Deus em vão, nós não podemos blasfemar do nome de Deus, nós não podemos profanar o nome de Deus, nada disso é permitido. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, os 3 primeiros mandamentos tem a ver com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4º mandamento: guarda o dia do sábado para o santificar. Eles eram obrigados a guardar o sábado de 7º dia, porque o Senhor Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Guarda o dia do sábado para o santificar. Santificar é separar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Era uma ordenança, não é? Tinha mandamento, ordenança, estatuto, juízos, conserto, tudo que Deus tinha dado ao povo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Esse sábado era separado para o Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. O sábado era para todos, para o natural da terra, para o estrangeiro, para os animais. No sábado era terminantemente proibido fazer qualquer obra servil. Era para se lembrar do Senhor. Não era permitido e não é permitido a um judeu pensar em negócios no sábado. É santo ao Senhor, porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Não é? 6 ações do braço do Senhor. O Senhor sustenta, o Senhor protege, o Senhor livra, o Senhor guarda, o Senhor salva, o Senhor carrega. Não é? O braço do Senhor é um braço estendido para guardar. Olha, ele nos sustenta, no Deuteronômio 5,15. Ele nos protege em Deuteronômio 33, 27. Ele nos livra no Salmo 77, 15. Ele nos guarda no Salmo 89, 13. Ele nos salva no Salmo 91, verso 1. E ele nos carrega em Isaías, capítulo 40, verso 11. Essas são as ações do braço do Senhor. Braço forte, braço que protege. Os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. 1º, não farás para ti imagem de escultura. 2º, 3º, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4º, lembra-te do dia do sábado para o guardar e santificar. 5º, verso 16, o capítulo 5 de Deuteronômio. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou,
para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Honrar pai e mãe é mandamento, deve-se honrar pai e mãe. Quem falasse mal de pai e mãe, ou ferisse seu pai e sua mãe, deveria morrer, de acordo com a lei. Esse mandamento tem a ver com o próximo, nossos progenitores, nosso pai, nossa mãe deve ser honrado, preservado. O filho tem que honrar pai e mãe quando é pequeno, crescendo. Quando os pais envelhecem, deve continuar honrando seu pai e sua mãe, cuidando deles. Vamos para o 6º mandamento: não matarás. A nenhum de nós é permitido tirar a vida. Se ocorresse um homicídio por acidente, então havia cidades refúgios, mas não podia ser um homicídio por intenção de matar ou que tivesse ódio do outro antes. Não matarás. Não adulterarás, não é? Não adulterar. A mulher que pertencia ao outro já era possessão do homem, ele pagava um dote, nenhum homem poderia pegar. E não adulterarás. E não furtarás, não é? Furtar, pegar qualquer coisa do seu próximo, o boi, o gado do seu próximo, ficar com alguma posse, era terminalmente proibido. E não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas não podia dar testemunho falso contra o próximo. Não cobiçareis a mulher do teu próximo. Alguém cobiçava, já cobiçava para se adulterar. Não cobiçareis a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então vamos repetir os 10 mandamentos. Presta atenção. Primeiro, eu sou o Senhor, não terás outros deuses adiante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o guardar e santificar. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Esse era o primeiro mandamento com promessa. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. E 10º, não cobiçarás. Não podia cobiçar nada do próximo, nada que pertencesse à casa, o jumento. O que é do outro é do outro. Você não tem que desejar o que é do outro, mas deseja o que é seu. Então, Deuteronômio do capítulo 5, do verso 6 até o verso de número 21, esses 15 versos têm a repetição da lei para a nova geração, com uma pequena variação de Êxodo capítulo 20. O outro lugar que se encontra é em Êxodo capítulo 20, o 2º livro. Então, tanto no 2º livro como no 5º livro, temos a lei do Senhor. Êxodo 20 pela primeira vez e a Deuteronômio 5 é chamado lei, mandamento, estatuto, juízo, conserto, são tudo ordenanças, são tudo nomes similares dos mandamentos, os 10 mandamentos. É isso que Deus quer. Existe uma ética maravilhosa nos 10 mandamentos. Os 4 primeiros têm a ver com Deus, amar a Deus todo o coração. Os 6 outros têm a ver com o próximo, nossos pais, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Tem a ver com o amor ao próximo. Se nós amarmos o próximo e amar a Deus, iremos cumprir toda a lei. Vamos continuar, verso 22 do capítulo de número 5. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem, da escuridade, em grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas. Foi o próprio Deus que escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Então Deus deu, ali estavam as tábuas, foi colocado dentro da arca do concerto, para eles lembrarem os mandamentos. Deus falou, e falou com eles no meio do fogo, no monte quando ardia, no meio da nuvem, da escuridão. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo,
e vos achegasse a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e dissesse, eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória. O monte tremia, fumegava, havia fogo, trombeta, som de buzina, e eles viram a glória de Deus e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo, né? Eles sabiam que Deus falava e o homem ficava vivo. Eles tinham até medo de ouvir a voz de Deus antes e o homem morresse, né? E depois disso, dessa experiência, a única coisa que eles ficaram assim é que o homem não podia ver Deus. Quem via Deus morria, porque Deus mesmo disse a Moisés, homem nenhum viu a minha face e viveu. Mas o homem pelo menos poderia ouvir a voz de Deus e ficar vivo, como diz o capítulo 5, verso 24. Agora, pois, por que morreríamos? É uma pergunta. Pois esse grande fogo nos consumiria, o medo e o temor de o fogo de Deus os consumir. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Alguns temiam até de ouvir a voz por causa do fogo, não é que o fogo iria os consumir, porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo como nós e ficou vivo. O Deus que fala, o Deus que tem voz e proclama os seus juízos, sua voz é poderosa, não é? E sai do meio do fogo. E é uma pergunta que eles fazem, por quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo como nós e ficou vivo? Essa é a pergunta. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. Como é importante ouvir a sua voz. Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e ter ouvidos atentos para escutar. Chega tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirá tudo que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o faremos. Ouvir, eles até ouviram. Fazer é que é difícil, não é? Muitas vezes a gente é mais fácil ouvir do que fazer. Tiago diz na sua carta, meus irmãos, não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando-vos com falsos discursos, mas ser praticante. Nós temos que praticar, ouvir e praticar. Verso de número 28, ouvindo, pois, Senhor, a vós e vossas palavras, quando me falasse a mim, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras desse povo que te disseram, em tudo falaram eles bem, disseram que fariam, falaram até bem, Deus disse. Quem dera que eles tivessem tal coração. Não é? O ser humano é assim, o ser humano fala, mas não faz. Não é? E nesses anos que eu tenho de pastor, quantas pessoas já me disseram, pastor, domingo eu estou na igreja, pastor, eu vou começar a congregar, vou ser fiel, e não faz nada. O ser humano é assim, fala, mas não faz. Não é? Não tem palavra, não tem firmeza, não tem propósito. É como Deus diz aqui, Deuteronômio 5:29, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias. Não é guardar os mandamentos num domingo, guardar os mandamentos num sábado, é para guardar todos os dias. Deus quer gozar de comunhão conosco todos os dias. Está claro aqui? Não é guardar os mandamentos todos os dias. Ah, pastor, mas não dá para mim cultuar todo dia. Tá bom, mas na sua casa, entra no teu quarto, fala com o teu Deus, ora ao teu Deus, leia a tua Bíblia. Não é? Nós deveríamos acordar de manhã, a primeira coisa, ler a palavra de Deus. E antes de dormir, ler a palavra de Deus e falar com Deus todos os dias. Isso requer disciplina. Não é? Muita gente não é disciplinada. Mas todo dia ele toma um café da manhã, todo dia ele almoça, todo dia ele janta. Quem dera nós tivéssemos o mesmo desejo pela palavra de Deus, pela presença de Deus, do jeito que temos desejo de comer, de beber,
de dormir, não é? Nós não fazemos isso todo dia. Por que não fazer parte da nossa rotina diária? Ler a palavra de Deus, meditar nos seus estatutos, falar com Deus em oração. Olha, todos os dias para que ele fosse a eles e seus filhos para sempre. Verso 30, vai e diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas, porém tu está aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, e estatutos e juízos, para tu lhes dar e as ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Eles deveriam fazer exatamente como o Senhor mandou, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Caminho reto. O caminho não pode ser assim, né? Do crente, uma hora vai para a esquerda ou direita, outra hora vai para a esquerda, outra hora não sabe se está no centro. O caminho tem que ser direito. O homem justo, o caminho dele é direito, não é todo tortuoso. Uma hora quer servir a Deus, outra hora quer ir para o mundo, uma hora quer estar na casa de Deus, outra hora já não quer mais. Não pode ser assim. Não é? Olhai para que vos façais como o Senhor vos manda. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 33, andareis em todo o caminho que vos manda. O caminho, meu amigo, é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que andar no caminho, o caminho é o Senhor Jesus. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, para que vivais. E bem nos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Meus amigos, nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. O Senhor Jesus nos comprou por bom preço. Muitos crentes agem como se eles fossem dono do seu nariz, do seu destino. Na verdade, não são. Como diz aqui, nós temos que andar em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolonguei os dias na terra que haveis de possuir. No caso nosso, nós estamos possuindo uma terra física, nós estamos indo para Canaã celestial, para a presença do Eterno, do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que foi preparar lugar para nós, para que nós estejamos com Ele. Que grandes promessas nós temos. Se o povo de Israel, para obter e entrar numa terra, aqui na terra, fez tudo isso, imagine nós, para entrarmos na Canaã celestial. Como devemos ser vigilantes, como devemos ser disciplinados, atentar em meditar na palavra do Senhor. Com isso, nós concluímos o capítulo 5. O capítulo 5 da palavra, que temos a repetição dos 10 mandamentos, o cuidado de guardar esses mandamentos, o cuidado de atentar, de fazer. Às vezes é mais fácil falar, como o povo diz, tudo que o Senhor falar, nós faremos. É fácil falar, né? E o próprio Deus diz, no verso 29, quem dera eles tivessem tal coração para fazer. Deus conhece o coração do homem, Deus conhece o coração da mulher, que diz que vai fazer e não faz, e não há coisa pior do que nós dizermos que vamos servir a Deus, que vamos amar a Deus de todo o nosso coração e não fazer nada disso. E parece que esse é um mal que hoje acompanha a nossa humanidade, né? Eu também peço a Deus que tenha misericórdia de mim, para que eu não fale que vou fazer uma coisa e não faça, para que eu tenha essa determinação de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, para que eu tenha o cuidado também de meditar em sua palavra, para cumprir tudo aquilo que o Senhor quer que nós cumpramos. Eu sei que o fim da lei é o amor, o fim da lei é a obediência. Amém? Se nós obedecemos, amamos, cumprimos, estamos indo bem. Que Deus te abençoe grandemente. Se esses programas têm abençoado sua vida,
Compartilhe, mande para os seus amigos pelo Facebook, ajude a divulgar o nosso canal, mande pelo WhatsApp, para que seus amigos recebam esses vídeos e comecem a meditar na palavra de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém e amém.